que é a manifestação da verdade. O Evangelho é a manifestação da verdade. Pela pregação do Evangelho, Paulo se recomendava a consciência de todo homem. Era como se ele dissesse: julguem vocês. Vocês ouviram a minha pregação. Vocês ouviram o que eu ensinei para vocês. Comparem com esses mestres aí. Eu apelo para a consciência de vocês, diante de quem eu expus a verdade, para que vocês façam discernimento do que é certo e do que é errado. E ele diz que ele fez isso na presença de Deus. Ele fez isso na presença de Deus. Então, o primeiro ponto do apóstolo Paulo aqui é com relação à integridade manifesta do seu ministério. Ele nunca adulterou a palavra de Deus, ele não tinha motivos escusos, e a consciência dos seus ouvintes era uma testemunha disso, se eles quisessem apelar para a sua consciência. Segundo ponto dele, eu disse que eram 4, né? Esse é o primeiro. O segundo ponto está aí no verso 3. Embora o evangelho de Paulo foi pregado com toda pureza, ainda assim ele estava encoberto, velado para aqueles que se perdiam, verso 3. Eu vou ler. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Esse mais aí faz o contraste com os 2 versículos anteriores, nos quais Paulo tinha dito: eu preguei o puro evangelho. Mas isso não quer dizer que o puro evangelho salva automaticamente quem o ouve. O fato de que uma pessoa ouve o evangelho pregado na sua pureza não garante que aquela pessoa vai crer nesse evangelho e que vai ser salvo. É o que ele fala aqui, que apesar dele ter pregado com fidelidade o evangelho no meio dos judeus, ainda assim eles não se converteram. Por que não se converteram? Porque o evangelho estava encoberto. Ele diz aí, ele é encoberto para os que se perdem. Se por acaso, Paulo diz, se por acaso a minha mensagem ela está encoberta, ou seja, ela é misteriosa, ela parece um segredo, alguma coisa que as pessoas não compreendem, mas isso é somente para aqueles que se perdem. Para estes que estão se perdendo, sim, a mensagem do evangelho é como uma coisa velada, encoberta, misteriosa e secreta. O que nós percebemos que Paulo está falando aqui é da doutrina ou do ensinamento bíblico da salvação eterna mediante o decreto de Deus, a soberania de Deus e, consequentemente, a preordenação da condenação. O texto não está entrando na doutrina da predestinação, e eu também não vou fazer isso, que uma boa regra, para a gente não errar muito, é a gente ficar no que o texto está dizendo. Mas é evidente que aqui no verso 3, Paulo está dizendo o seguinte: há pessoas que estão se perdendo. Para elas, o evangelho é confuso. Elas não percebem o evangelho. Ou seja, um dos sinais de que a pessoa está caminhando para a perdição eterna é que ela não compreende o evangelho. Compreender aqui não é uma compreensão intelectual, porque todo mundo vai entender essa frase: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se você entregar essa frase em grego para um ateu que conhece línguas originais e perguntar para ele: você pode interpretar isso aqui? Ele vai dar a interpretação perfeita. Deus, Theos, nome usado pelos cristãos para se referir à sua divindade. Amou, o verbo agapau no grego, são 3 verbos no grego para significar amor. Esse aqui é amor sacrificial. O filho dele, huios, palavra que significa um descendente e tal. Unigênito, monogenês, literalmente aquele que foi gerado uma vez. Então, o ateu vai lhe dar uma explicação perfeita de João 3,16, mas ele não vai acreditar numa gota do que está escrito ali. Então, quando Paulo diz que o evangelho está encoberto, não é que ele é intelectualmente ininteligível para o descrente. O descrente sabe muito bem o que é que nós estamos dizendo, senão nos perseguiriam. Eles sabem muito bem que nós estamos dizendo que eles estão perdidos, que todos estamos perdidos. Eles entendem muito bem que nós estamos dizendo que somente em Cristo Jesus existe salvação. Eles entendem muito bem quando nós dizemos que as outras religiões elas são falsas. Eles entendem, por isso que eles perseguem. Se eles não entendessem, eles não perseguiriam. Mas essa compreensão aqui é a compreensão do coração. É você colocar a mão em cima de João 3,16 e dizer assim: Deus amou o mundo de tal maneira, Deus me amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer por mim, de maneira que eu tenha a vida eterna. Quem não entende assim, quem não apreende a mensagem do Evangelho salvadoramente no seu coração, essa pessoa está caminhando para a condenação. Então, se o Evangelho está encoberto, ele está encoberto somente para os que estão se perdendo, aqueles que estão a caminho da destruição eterna pela sua própria incredulidade. A referência primária de Paulo aqui é os judeus do capítulo anterior, que tem o véu na cara, e que, portanto, eles leem as Escrituras e eles
não se apercebem, não compreendem, não creem, não recebem Jesus Cristo. Então, eles estão caminhando para a condenação. E com os judeus, gentios, que somos nós, que ouvem a mensagem do Evangelho, mas não se apegam, não acolhem essa mensagem com fé no seu coração. Então, essas pessoas, por isso, deixam revelar que, na verdade, elas estão caminhando para a condenação. É claro que isso não nos autoriza a passarmos um julgamento final, porque pessoas, durante algum tempo, elas podem rejeitar o Evangelho. E, de repente, pela graça de Deus, como Paulo vai mostrar mais adiante, um dia elas... Agora eu entendo. Agora eu estou vendo como é que eu nunca vi isso antes, né? Então, de repente, Deus pode fazer isso. Então, eu estou fazendo essa ressalva para você não se precipitar em dizer assim, fulano de tal, ele não crê no Evangelho, ele não acolhe o Evangelho, não recebe o Evangelho, então ele está indo para a condenação. Você deve dizer o seguinte, se ele continuar nessa atitude até a morte, sim, ele é um desses que estão se perdendo ou que se perderam e foram para a condenação eterna, porque rejeitaram a única forma que existe de perdão de pecados e de salvação. Então, essa é a resposta de Paulo, não é? Se o meu Evangelho não está encoberto para os judeus, é porque eles estão no caminho da perdição pela sua própria incredulidade. Senão eles teriam recebido Cristo como sendo o Messias, prometido pelos profetas de Israel. Esse foi o segundo ponto. Aqui, nos versos 4 e 5, nós temos o terceiro ponto da explicação de Paulo, e eu vou ler aqui. Ele continua dizendo, depois de dizer que no verso 3, que o Evangelho está encoberto apenas para os que se perdem, ele diz, nos quais, esses que estão se perdendo, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Nesse terceiro ponto, o apóstolo Paulo introduz um elemento que estava faltando até agora na explicação dele, que é a atuação satânica. Nos escritos de Paulo e nos demais escritos do Novo Testamento, nós nos deparamos com a existência destes seres espirituais malignos, que são chamados de demônios, anjos caídos, liderados por um desses anjos, que é chamado de o diabo ou Satanás, e cujo objetivo, de fato, é destruir a obra de Deus aqui nesse mundo, particularmente o ser humano que foi criado à imagem e semelhança de Deus. E pelo que nós lemos aqui no Novo Testamento, a principal estratégia do diabo e dos seus anjos caídos para destruir os homens é cegá-los, iludi-los e enganá-los com respeito à verdade. Diferentemente do que ensinam alguns pastores, de que o propósito do diabo é tirar a sua saúde, tirar o seu dinheiro, acabar com o seu casamento, acabar com sua felicidade, acabar com o seu negócio, o diabo está, na verdade, engajado numa coisa muito mais perigosa, que é iludir as pessoas, ainda que para isso ele dê prosperidade, saúde, dinheiro, casamento, carro e tudo mais, como ele prometeu a Jesus lá no deserto. Está vendo aqui os reinos do mundo? Tudo te darei se prostrado me adorares. Eu faço a pergunta, quem é que causou mais dano? O gadareno, que tinha uma legião de demônios nele e que caiu no chão diante de Cristo de joelhos e foi para uma manada de porcos? Ou Judas Iscariotes, em quem Satanás entrou, não babou, não virou os olhos, não falou em língua estranha, não rosnou, não derrubou os 11 apóstolos, simplesmente saiu tranquilo e foi vender Jesus por dinheiro. Os dois estavam endemoniados, o gadareno e Judas. Mas quem é que causou mais desgraça e quem é que trouxe mais malefícios? Judas. Eu creio que uma das estratégias do diabo é exatamente levar a igreja evangélica para um lado que não é o foco dele. Claro que o diabo ataca a saúde, ele ataca a família, ele ataca a nossa integridade, ele ataca os relacionamentos e uma série de outras coisas, mas isso aí não é o foco dele principal. O foco dele é enganar você, é manter sua mente cativa, tirar você da verdade. Esse é o alvo dele, esse é o objetivo dele. Veja como Paulo afirma isso aqui. Ele diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. O diabo aqui é referido como Deus desse século, porque dentro do propósito de Deus na história da humanidade, foi dada a ele autoridade para agir nos incrédulos, no mundo, nos rebeldes, naqueles que estão contra a vontade de Deus e o Evangelho.
O próprio Jesus se referiu ao diabo nesses termos, quando lá no capítulo 12 do Evangelho de João, ele diz aos seus discípulos que é chegada a hora em que o príncipe desse mundo será expulso. Então ele está se referindo ao diabo, a quem ele chama o príncipe desse mundo, que é muito parecido com o que Paulo está dizendo aqui, o Deus desse século. Por Deus, ele não significa que o diabo tem o mesmo poder de Deus, porque infelizmente essa ideia é passada às vezes. As pessoas falam do poder do diabo, que o diabo tem autoridade, que o diabo pode isso e aquilo, que a gente fica pensando, mas e Deus? E como é isso? O diabo não é Deus no sentido que Deus é. Ele é chamado de Deus aqui no sentido de que ele tem autoridade e poder para fazer o mal, para fazer isso que Paulo está dizendo que ele pode fazer aqui. E uma das coisas que o diabo pode fazer é cegar o entendimento. Existe uma incredulidade natural do nosso coração corrompido, mas existe que pode ser agravada pelas artimanhas do diabo. De que maneira o diabo pode cegar o entendimento dos incrédulos? Com falso evangelho, por exemplo, com falsas doutrinas, uma falsa religião, com falsas esperanças, dando um conforto ilusório a respeito da sua situação com relação a Deus. Tem tanta gente idólatra, por exemplo, ou que tem mergulhado em religiões completamente contrárias à revelação de Deus. Você fala com elas, não, mas eu estou muito bem com Deus. Eu estou ótimo, meu relacionamento com Deus é perfeito, né? Eu creio em Deus, creio em Jesus Cristo e tudo mais, e a pessoa está numa seita, ela está numa falsa religião, aquela falsa segurança de que está tudo bem entre ela e Deus. Isso é uma das coisas que o diabo faz através de falsas religiões e de falsos profetas, iludir as pessoas para elas pensarem que está tudo bem com elas, quando na verdade elas estão caminhando para a condenação, porque rejeitam a Jesus Cristo como sendo o único Senhor e Salvador.